Sejam todos bem-vindos para o nosso terceiro episódio aqui, falando sobre o conhecimento descomplicado. Hoje eu tenho aqui comigo mais uma vez, o especialista na área, Stanislau Júnior. Seja bem-vindo. Obrigado. E hoje nós vamos falar sobre Deus, matéria, espírito e a formação do mundo, a criação do universo. Explica um pouco para a gente sobre isso. Sim. Primeiro eu não sinto, não é um conhecimento que vem de mim, né? Eu tenho um entendimento desse conhecimento e eu maturei esse conhecimento no meu corpo, no meu cérebro, no meu corpo, né? No meu organismo. Certo. Até ter um autodesenvolvimento, desempenho, né? Desse conhecimento, né? Mas é sempre bom falar que eu não sou o maior sábio a respeito desse assunto. Já tem outros sábios muito mais experientes nesse assunto, como Divaldo Franco, como Chico Xavier. Você foi aperfeiçoando, né? Foi conhecendo. Eu apenas fui aperfeiçoando desde a minha infância, entendeu? Desde sua infância você Desde a minha infância, busca esse conhecimento? Busca esse conhecimento. Por exemplo, eu meditava, né? E meditava, sentava na calçada e via a luz solar e perguntava: o que é luz? Entendeu? Isso a partir de qual idade? 4 anos de idade. 4 anos de idade você se fazia essa pergunta já? Já me fazia essa pergunta. Por exemplo, quando eu entrei na escola, eu comecei com uma ideia de que eu tinha a possibilidade de estar evoluindo intelectualmente, a partir do que era magnetismo, do que era os teoremas matemáticos, entendeu? E tudo foi facilitado a partir do momento que a doutrina espírita ela entrou na minha vida, entendeu? Porque as perguntas elas eram fragmentadas pelo conhecimento que a escola passa. Que a escola não aprofundava, né? Não aprofundava, não tinha quem aprofundasse aquilo, ou você ficava horas conversando com o professor, e o professor ele só querendo ganhar o salário dele, entendeu? Ou você realmente estudava por conta própria, como um estudante autodidata, entendeu? Então, foi praticamente um conhecimento autodidata, né? E ter aprendido, maturado esse conhecimento da doutrina dos espíritos foi a melhor coisa que eu fiz, entendeu? Porque ele me deu conhecimento, as chaves para o conhecimento científico e me deu o entendimento para um entendimento basilar para entender as tradições, como o Vedanta, o Bhagavad Gita, os Upanishads, né, os conhecimentos hindus da Índia, das Índias, né, o conhecimento a medicina clássica chinesa, né? A medicina tradicional chinesa também. E foi um ligado ao outro, assim? E é um ligado ao outro. A gente vai ver que os princípios se comutam, né? É uma hipótese que Carl Gustav Jung chegou. Depois eu estudei Carl Gustav Jung também, entendeu? Então ele foi ele foi estudando as tradições e ele percebeu que elas falavam assim, elas não falam a mesma coisa, entendeu? Mas a proposta de você aprender um Vedanta e aprender um Espiritismo, por exemplo, é uma proposta de você evoluir, de você amar seu próximo, certo, e de você praticar a filantropia, entendeu? Não, isso não está explícito no Vedanta, entendeu? Mas a partir do momento que vamos imaginarmos aqui nós como criancinhas brincando no universo, né?
partir do momento que você alcança um conhecimento, você não tem uma vontade de dividir algo com alguém? Quando você chega a um teorema assim que tem 100 anos que ele não é realizado, você passa 6 anos matutando naquilo e você chega a desvendar o teorema matemático. Você quer compartilhar, né? Você quer compartilhar, você quer ficar conhecido, é um monte de coisa, entendeu? O seu ego, ele reluz, entendeu? E Certo. essa reluzência é natural. É uma coisa natural. A partir do momento que você tira Buda do pedestal, que você tira Sócrates do pedestal, o próprio Cristo do pedestal, você passa a vê-los como irmãos. Só que guias, entendeu? Ao mesmo tempo guias. Ele é nosso guia, entendeu? Eles são nossos guias, né? Uma sabedoria elevada, né? Uma sabedoria elevada, e eles estão em outro patamar, entendeu? Por exemplo, o Cristo, ele já passou pela evolução humana, né? Segundo a doutrina dos espíritos, né? Literatura de Chico Xavier. E ele já passou pela experiência do animal, já passou por todas as experiências desde o reino subatômico, antes do subatômico, entendeu? Só que ele ascendeu a bilhões de anos, desde a formação do universo, ele já era pastor de humanidades. Antes mesmo da nossa formação como partículas subatômicas, ele já formava humanidades, entendeu? E já era pastor das almas humanas. Mas explica um pouco mais sobre isso, só pra gente entender melhor, assim. Sim, é mais ou menos como pensar assim. O Cristo, ele alcançou um estado de comunhão tão plena e tão realizada com o Pai Celestial, né? Com a entidade de Deus, Certo. que foi constatada no monoteísmo, né? Pelos hebreus, pelos Vedas. Esse mesmo Deus dos Vedas, do monoteísmo, das tradições, né? Esse ser divino, Deus tem ele como com uma unidade tão grande de intercâmbio com ele, é como se fosse o próprio, entendeu? Por isso que eles falavam assim, ele é o próprio Deus, entendeu? Então por isso que muitas tradições tomaram ele como se ele fosse o próprio Deus. Entendi. É como você pega uma reta assim, essa reta ela faz uma interseção com outra reta. Significa que aquele ponto de interseção ele é tão grande com Jesus Cristo e Deus que ele é como se fosse Deus na Terra, entendeu? Ele é um intercâmbio de Deus entre os homens. E ele é um ser que ele está acima do reino angélico. E o reino angélico está acima dos espíritos superiores que ditaram a doutrina dos espíritos, entendeu? Nossa. Então é um reino. Você comparar o reino angélico com o reino humano é como você comparar os homens com os animais, entendeu? Já é outra configuração material, é outra materialidade, É outro entendimento, né? é outro autoridade, né? Vamos dizer outra assim. autoridade, é outra configuração de consciência. A consciência é como se fosse um nariz para eles, entendeu? Porque eles já evoluíram outras dimensões de ser. Enquanto a consciência é o nosso cérebro, né? É a nossa forma de idealizar o mundo, né?
o reflexo do nosso espírito, né? Do nosso self, os anjos já têm a consciência como um ser instintivo. E eles já eram desde a criação com esse formato, essa formação deles, ou eles são seres que estão evoluindo também? Eles são seres que estão evoluindo e estão em constante evolução. Só que eles vieram de outros universos, eles vieram evoluindo também desde o reino mineral, do reino subatômico, e não pararam de evoluir, entendeu? Estão sempre evoluindo. É que esses seres eles já tiveram contato com homens, né? Já tiveram contato com os homens. Tem relatos, acho que até dentro da Bíblia tem relato que... Arqueológicos também, né? Que esses seres já tiveram contato com os homens, né? Sim. Por exemplo, tem vários nomes de anjos, né? Tem vários referências na Bíblia, né? Nos textos sagrados, que eu não digo só a Bíblia, mas os textos védicos, os Upanishads, são... Eu não sei se na Torá tem alguma coisa ou não. A Torá também tem, né? Primeiro, vamos botar o Sutra da Torá, o primeiro versículo da Torá é Elohim. Eu não sei falar aramaico, né? Hebraico, né? Uhum. Mas ele diz assim: há um Deus, constatamos que há um Deus e há um anjo que intermedia os homens e Deus, entendeu? Esse anjo pode ser o Cristo, entendeu? Porque no caso deles ali, eles acreditam ainda na vinda, né? De um Messias, né? Um Salvador. Eles acreditam na vinda de um Messias. Para eles, por exemplo, Jesus foi mais um profeta, entendeu? Não tem Para o hinduísta também, Jesus, ele foi um super yogi, entendeu? Um super yogi. Yogi seria o quê? Seria uma mente superior, entendeu? Yogi, então, é a mente superior? Como se fosse alguém que já alcançou um patamar superior, entendeu? Então, tem o yogin, que é aquele que é o iniciante, e tem o yogi, né? Que vem do Vedanta como alguém que já alcançou uma estatura de elevada, né? De gente elevada, né? Então, para eles, o Cristo é o maior entre todos eles, entendeu? Porque no caso do cristianismo, já acredito que Cristo veio, né? O Messias, né? Ele é o Messias, né? É o Messias. Então, por exemplo, o que acontece? O que aconteceu? Quando a gente vai falar assim da vinda do Cristo, né? O Cristo ele foi previsto por várias pitonisas, por vários médiuns, né? Profetas. Por exemplo, o povo hebreu é um povo de profetas, né? E ele foi previsto por Isaías, por Jeremias, por todos os profetas profetizaram a vinda de um rei, né? De um Messias que ia libertar o povo, mas muita gente acreditava que ele ia libertar politicamente, né? Mas na realidade ele ia trazer uma libertação moral, espiritual, entendeu? A gente ia estar liberto das correntes que nos são impostas pela vida humana, entendeu? E não pela escravidão do Egito, entendeu? Por exemplo, Moisés libertou eles do Egito. Mas esse profeta, esse Messias, libertaria da humanidade, do Sansara, né? Isso. Da roda do Sansara, das encarnações, entendeu? Quem o seguisse em todos os tempos, a sua palavra, o seu amor, estaria liberto da condição de espírito inferior, você entende? Se tornaria
como no dizer do Vedanta, um yogi, entendeu? Um yogi, né? Seria um espírito, para o espiritismo, seria um espírito superior. E do espírito superior ainda encarna em planetas, né? Agora, quando a gente vai falar para anjos, a gente já está falando de outro patamar já, entendeu? E o Cristo, para Emmanuel, que era o mentor do Chico Xavier, o Cristo, ele era praticamente o príncipe dos anjos. Pra gente ver como é que é a posição dele. É uma autoridade a mais ainda. É uma autoridade a mais nos anjos, entendeu? É a mesma coisa que comparar o ser humano com... Por exemplo, comparar um gatinho, um cachorro com a nossa autoridade, né? Com a nossa consciência, entendeu? Tem uma ordem, né? Muito Existe além do nosso... ordem do nosso patamar aqui que a gente tá, né? Exatamente. E essa ordem de espíritos, elas governam a Terra, né? E deixa eu te perguntar, assim, a gente voltando ao assunto da Deus, matéria, espírito, a criação de tudo. Sim. Lá no início, você acredita que a gente já veio dessa forma, homem, ou teve algo a mais? Como é que foi esse início, assim, do ser humano? Sim, o ser humano, como qualquer outro reino, né? Por exemplo, se a gente pegar o reino vegetal, a gente tem heranças, né? Por exemplo, eu vou citar o exemplo do Carl Gustav Jung, pegar a teoria do Carl Gustav Jung. Não precisa nem entrar no espiritismo, entendeu? Certo. Se a gente for pegar a teoria do Carl Gustav Jung, ele vai falar que a gente vem de um self, né? Que a gente tem um self, que a gente tem o reflexo desse self. Ele é orbitado por uma persona, e é a mesma coisa que falar em mindset, certo. Entendeu? Persona é uma coisa que já está acomodada num tipo de comportamento desse self, entendeu? Dessa consciência, entendeu? Por isso que se chama persona. E essa persona, ela orbita em torno do self, entendeu? Ela gravita em torno do self, que é o espírito. Certo. É tipo a centelha divina, né? É o self, né? Uhum. E a persona é tipo... cada um tem a sua, entendeu? A persona é a máscara que a pessoa usa como se fosse o formato da mente da pessoa, entendeu? O mindset da pessoa são as habilidades que a pessoa adquiriu, a forma como o espírito já abriu caminhos para deixar essa entidade que compõe o nosso ser, que chega até a atravessar as fontes biológicas, né? Certo. Então, cada um tem um rosto, tem uma impressão digital, cada um tem uma persona, né? E em torno disso, gravita, em torno da persona e do self, gravita o ego. E o ego é o núcleo da consciência. Nossa, é muito complexo, né? O ego é o núcleo da consciência. Então, por exemplo, o núcleo da consciência, a consciência é como se fosse, tipo assim, para onde você vai apontar sua energia? Se você colocar sua consciência no seu corpo, você está com a consciência corporal. Se você colocar sua consciência em Deus, no que é mais elevado, você tá sintonizado com o sentimento de fé. Muito bom, né? Você entende? Se você colocar com algo mais reduzido, como o materialismo, como a física quântica, você vai lá no laboratório, aqueles computadores eletrônicos, para tentar ver uma nanopartícula, né? Você estará reduzindo a sua consciência para caber
naquele tipo de previsão matemática lá, atômica, né? Então, por exemplo, o comportamento do homem a partir de determinadas constatações, com a era da ciência, ele passa a se moldar, entendeu? Porque hoje a humanidade está de uma forma, mas antigamente as constatações como Moisés, Abraão, Isaac, essa galera do monoteísmo, do Vedanta, que vieram trazer as civilizações, eles constatavam pela intuição, entendeu? Não pela razão, né? Mas eram aqueles que tinham que estavam trazendo já coisas novas para a humanidade, entendeu? Então houve uma cisão. A ciência, ela basicamente rompeu com as tradições, porque as tradições, aí, por causa da igreja, que a igreja queria impedir, perseguia quem fomentasse a pesquisa científica, esse tipo de coisa. Até que o homem científicos começou a se emancipar, né, e se libertou do tacão da igreja, né? Mas a igreja foi cruel com a humanidade, né? Dá um exemplo, assim, de uma dessas crueldades aí que você está falando. Por exemplo, quanto que São Francisco de Assis foi maltratado, né? Uhum. Viveu uma vida ele sendo santo, né? Como é que ele foi um gênio humano, né? Santo, né? Um homem santo. Como é que ele foi tratado pelo Papa, né? Pelos sacerdotes de sua época, né? Por exemplo, a gente pegar esses homens que, por exemplo, o caso de Joana d'Arc, né? Que foi tanto amor na vida, né? E que dizia que via anjos, tinha visões. Na realidade era uma médium, né? Uma clarividente. Quantos clarividentes, quantos médiums foram torturados pela igreja e colocados no santo ofício, entendeu? Nossa. Queimados, né? Praticamente pessoas que não faziam mal nenhum a ninguém, né? Não fazia mal nenhum a ninguém. Hoje a gente vê isso como, né? Como é que a gente vê isso na atualidade? Os moradores de rua, de calçada, entendeu? Ninguém quer passar na beira deles, entendeu? Será que a gente não está repetindo que comportamentos anteriores, né? De que hoje a gente chama de barbaridade, né? Mas que daqui a uns 3 séculos a gente vai chamar também de barbaridade o que a gente fez aqui, né? Desviando de morador de rua, né? A gente tem um compromisso, né? Igual você falou aí, quem sabe daqui 3 séculos a gente faça a mesma coisa, né? Sim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que a humanidade ela já foi mais evoluída do que está hoje e se perdeu no meio do caminho e agora tem uma outra evolução? Não, ou não? Não, de forma alguma. O homem não retrocede espiritualmente, moralmente. Ele já foi muito mais retrocedido do que ele já foi muito pior do que ele é hoje. Igual eu fiquei com essa pergunta na minha mente porque eu fiquei imaginando assim, o mundo pós-dilúvio e o mundo antes do dilúvio. Sim. Será que não teve uma evolução e a gente perdeu nesse meio do caminho algum tipo de tecnologia que já teve? Entendo. Tipo assim, com todo respeito... Eu tô jogando assim, coisa na minha cabeça, né? Sei, mas o dilúvio... Kardec estudou isso aí também, entendeu? Uhum. Kardec no livro Gênesis, ele vai estudar. Se você pegar o audiobook do Gênesis, ele vai estudar tudo que foi a Terra, entendeu? Desde a formação. Houve mesmo um dilúvio, entendeu? Engraçado que ele constata que houve mesmo um dilúvio
Só que um dilúvio, assim, de uma cidade, de um dilúvio que parecia que ser o mundo todo, entendeu? Mas que não foi, porque é impossível que o mar tenha coberto todos os continentes, entendeu? Não há essa possibilidade, entendeu? O que há possibilidade é que vamos supor, uma zona como um Espírito Santo, assim, tenha sido tomada pelo mar, entendeu? Certo. E que aqueles habitantes tomaram aquilo como dilúvio, né? Mas a questão de Noé salvar os animais, isso aí é tipo assim, é simbolismo bíblico mesmo, entendeu? É simbolismo bíblico. O autor espiritual, o mentor do Chico, né? Ele fala que a Bíblia é o edifício mais bem arquitetado dentro de um padrão simbólico, entendeu? Entendo. Dentro de um padrão onírico, né? Certo. A gente vai ver que, tipo assim, simbolicamente, e deve ser evitado ao máximo a interpretação literal, entendeu? Por exemplo, Caim, não existiu Caim, não existiu Abel. Por exemplo, a gente pode entender Caim como um tipo de persona de um mesmo ser que maltrata, você entende? É mais ou menos nesse sentido. A gente vai tirar ele, Caim e Abel, como elementos do ser, entendeu? Certo. Quando a gente vai tentar... Tipo quando Jesus fala em parábolas, tipo isso. Como Jesus fala em parábolas, ele está falando de forma simbólica, entendeu? E aquele homem... Mas Jesus, ele já trouxe mais para um lado que pode ser interpretado como literal, entendeu? Mas ainda assim é simbólica, entendeu? Porque ele falava muito em o religioso descendo da cidade, subindo para a cidade ou descendo, né? Se deparou com alguém que estava deitado e não quis prestar atendimento, não prestou atendimento, entendeu? A parábola do samaritano, né? Uhum. E teve um samaritano que, tocado de compaixão, entendeu? Eu fico imaginando se ele não presenciou esses fatos reais na vida dele, entendeu? Então eu me pergunto às vezes se não é literal também, entendeu? Mas tudo diz que não, entendeu? É uma lição, é uma forma como ele cultivava de trazer uma lição moral no meio das parábolas. As parábolas, elas não têm a intenção de serem amplamente divulgadas, mas ela tem a intenção de trazer um senso moral para aqueles discípulos que estavam com eles. Eu acredito que era para facilitar o entendimento, né? Facilitar o atendimento. Porque quando você vai explicar algo, esse copo aqui é feito de vidro, aí você explicar de uma forma mais simples, racional, né? É uma taça, não, é um copo que foi feito de isso, daquilo, tal. Aí ele dá um exemplo, né, de como foi feito isso e aquilo. Então, as parábolas foi uma forma do povo entender mais fácil, eu acredito, né? Exatamente. Porque se ele fosse falar do mundo espiritual, talvez aquele povo naquela época não ia entender. E nem hoje nós nem hoje. Nem hoje, né? É verdade, nem Por hoje. exemplo, esse conhecimento que eu estou trazendo aqui, isso é muito pouco ainda, entendeu? Eu sou pobre de conhecimento, entendeu? Pobre de espírito, né? Tem muita coisa, né? Tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. Por exemplo, depois que a gente... um anjo, ele já é equipado de muita sintonia crística já, entendeu? É um ser que já pode levitar pelo universo. Ele... Às vezes ele nem chega a ser visto por um telescópio, entendeu? Ele vai ver que ele já está em outra estação do universo, entendeu? Ou nem está no universo, ele está acima do universo, entendeu? Ele está numa dimensão semimaterial ou até imaterial, o entendeu? homem não conhece nada ainda, né?
Entendeu? A gente, homem, a gente não conhece nada ainda. A gente não conhece nada, aprende alguma coisa de alguma ciência e acha que sabe tudo. Entendeu? E às vezes não aprende nada e acha que sabe tudo Ah, também. E às vezes aprende nada e acha que sabe tudo, entendeu? É assim mesmo. E às vezes briga ideologicamente entre diferentes culturas, entendeu? Tipo assim, querem fazer uma competição ideológica de empresa para empresa, tipo assim, sabendo que é tudo uma unidade, nós somos seres humanos, entendeu? Nós não conseguimos ainda nos isolar de toda a humanidade, entendeu? Isso é um feito. A gente vai ter que caminhar junto, entendeu? A gente vai ter que caminhar junto. Não tem como a gente se isolar do resto da humanidade e já partilhar dos anjos, entendeu? A gente vai caminhar junto e juntos nós chegaremos ao reino angelical, aos seres superiores do universo, entendeu? E antes, nós éramos em outro formato? Você estava falando isso antes aqui comigo. Pois é, então, eu queria retomar algo assim, como é que a gente foi formado, né? Isso, como é que houve a formação? A doutrina dos espíritos, ela vai falar que tem um princípio inteligente, certo, que é criado por Deus, e um princípio material, que também é formado por Deus. Esse princípio material, ele é muito anterior, muito mais causal do que as partículas quânticas. Então, eu não estou falando de bóson de Higgs aqui como elemento básico do universo, entendeu? Certo. A ciência, ela está evoluindo, um dia ela pode chegar na mesma coisa que Kardec, mas não é nem Kardec que fala, é os espíritos mesmo superiores na hierarquia terrestre, entendeu? É aqueles que tomam conta da comunidade terrestre, entendeu? Da humanidade terrestre, entendeu? São os samadhis, né? Aqueles seres mais... os iogues, né? Vamos botar assim, entendeu? Eles vêm responder a Kardec por meio de médiums, né? Perguntas que eram feitas dentro da metodologia de Kardec, porque Kardec ele usou mais de 100 centros espíritas, né, que já existiam, né, para obter as respostas dele. Então, princípio material e princípio inteligente, princípio inteligente, ele vem de um plano que é um plano de desenvolvimento espiritual. E o princípio material, ele já é parte de um plano de evolução material, entendeu? Entendi. Esses dois princípios, eles se comungam como se fosse um DNA divino. Um código que vai dar formato a um tipo de consciência ou tipo de instinto que vai formar um ser. Nossa. Você entende? É algo grandioso, né? É algo grandioso, né? Então, por exemplo, o princípio inteligente, ele vai evoluindo com esse princípio material e ele vai formar, por exemplo, o gene de uma planta, de um capim, entendeu? Então, quando esse capim é morto, no caso, quando ele seca e morre, perde a raiz, ele na realidade é o princípio inteligente que volta para o lugar. Depois, em outras oportunidades, ele vai voltar a se unir com o princípio material, que já está evoluído a ponto de ser um capim, entendeu? Entendi. Mas na realidade esse princípio material ele é muito anterior a elementos básicos do universo, entendeu? Ele é o elemento, a matéria elementar do universo. E com ele tem o fluido cósmico universal, que é aquele fluido cósmico que une
todas as galáxias do universo, entendeu? Todas as dimensões, as galáxias, os planetas, os satélites, né? Tudo passa pelo fluido cósmico. E isso é muito anterior também a falar de matéria, entendeu? Matéria é apenas um estágio do desenvolvimento do princípio inteligente com o princípio material. É muito grande esse assunto, né? É um assunto de horas. A gente poderia ficar 4 horas aqui falando disso, entendeu? São detalhes. Cada detalhe, né? Que para uma formação vamos botar assim, de um capim. De um capim. Ou até de um minério, entendeu? O minério, segundo Leon Denis, o princípio inteligente que está no minério, ele é um princípio inteligente que ele está latente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, todas as coisas têm vida? Tudo tem vida, até Tudo a matéria. Tem vida? Isso aqui tem vida. Não vamos supor, a mesa aqui, ela já não teve vida quando era uma árvore e hoje é uma mesa? Mas tem vida. Tem vida. Tem princípio inteligente aqui, tem princípio material, entendeu? Eu achava que acabava. Cortou a árvore e acabou a vida. Não, cortou a árvore, o que acontece, cara? Mais ou menos tipo assim, ali tem uma vida, tem uma espécie de mini alma, né? Uhum. Tem um princípio inteligente, que é um princípio inteligente na evolução de uma árvore grande, né? Que aqui essa árvore deve ser uma árvore bem grande. E quando corta ela, aí esse princípio inteligente ele vai para outro plano, que é aqui mesmo, aqui na Terra mesmo, né? Ele vai para um ambiente... Como se fosse uma alma daquela árvore? Como se fosse uma alma. Ele vai se juntar com outros princípios inteligentes para, em determinada oportunidade, vir numa semente e entrar na Terra outra vez para cumprir o progresso dele, entendeu? Certo. A árvore sempre é árvore, né? Mas ela chega um momento que ela evolui para um ser acima do vegetal, entendeu? Que ele vai começar a ganhar... Pegar assim uma borboleta, uma lagarta para uma borboleta, isso aí ou não? Tipo isso, entendeu? É isso que eu tô querendo trazer, entendeu? Essa é a ideia que eu tô querendo trazer. É o princípio da evolução, entendeu? A matéria, o elemento quântico, ele pode evoluir até um ser hominal. Entendeu? Você acredita que então que um exemplo assim bem, bem simples, né? Sim. Um capim pode chegar a ser um homem um dia? Pode. Talvez até porque a palavra diz que o homem veio do pó da terra, né? Exatamente. Talvez nós tenhamos evoluído nesses bilhões de anos de formação da Terra. Talvez nós já seríamos, já tivemos sido como dinossauros, evoluindo como os animais, depois viemos na configuração de um mamífero menor, entendeu? Depois entramos pela fieira dos macacos, entendeu? Depois atravessamos o homem ganhou a consciência. Cada encarnação, nós precisamos encarnar para estar aprendendo com o princípio material, evoluir o princípio material, mas para que a nossa alma também evolua com a matéria, entendeu? E no caso dos estudos aí, você acredita o homem viveu junto com o dinossauro? Ou foi só dinossauro? Não, só dinossauro. Só dinossauro. Sim. Não teve nenhuma espécie humana naquela época. Sim. Por exemplo, o homem não foi criado à parte. Para mim, o homem não foi criado à parte. Para mim, ele é evolução do princípio inteligente e do princípio material, entendeu? Explica pra gente entender melhor. Mais ou menos assim. Esse princípio inteligente com o fluido cósmico que une tudo praticamente é uma teia que une tudo no universo.
Certo. E é governado por um Deus, entendeu? Por um Deus único, que é incriado e que não tem nada acima dele, Certo. certo? Em autoridade. Esse princípio inteligente, ele cria um código de comunicação que vai uni-lo ao princípio material e vai formar um DNA que vai se vai evoluindo até o mineral, passando pelo mineral, evolui para o vegetal, passa pelo vegetal, evolui entre os planos até o reino mamífero, né? Certo. Até o reino animal, passando pelos répteis, passando por todos os anfíbios, os répteis, até chegar no mamífero normal, depois chega no macaco, depois vai a homem e daí partindo até os anjos, entendeu? Então a evolução continua, né? Por isso que, tipo assim, a gente vai pensar bem claro aqui, talvez você entenda bem claramente qual é a missão do Cristo. Trazer o evangelho. Evangelho. Angélico, entendeu? Ah, tá. Agora, Levar nós pros anjos, fazer a gente evoluir pros anjos. Seguir o caminho. Assim, eu não sei como que é na sua crença, né? Sim. Sobre a questão da volta de Jesus, né? Sim. A gente vive os momentos que antecedem a volta de Jesus, né? Sim. E fala que seremos corpos transformados, né? Exatamente. Corpos glorificados, né? Que algumas versões falam na palavra. Sim, isso aí, tudo isso que está escrito nas tradições, que não é só a Bíblia que vai falar isso, mas é todas as tradições, mas a Bíblia é que é mais rica. Tipo assim, ela é muito superior às outras tradições, mas as outras tradições, elas também são princípios evangélicos, você entende? O autor Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele vai falar que o Cristo, ele não veio só para os hebreus. Ele era da humanidade toda. Então, ele e seus emissários, que são angélicos, seres angélicos, eles fizeram a arquitetura da Terra, construíram a arquitetura dos corpos dos dinossauros, daquelas plantas enormes, né, as sequoias, entendeu? Eles construíram toda a arquitetura de cada ser que viveria aqui na Terra, entendeu? Desde a fauna, flora, tudo, né? E ele também fez isso com o homem, entendeu? Então, Jesus não veio para curar pessoas, ele veio para uma questão de evolução, entendeu? Para fazer princípios evolutivos. É que ele ensinou, né? O que ele ensinou, o que ele ensina, se não tiver sido distorcido por alguma coisa do passado, se a gente tiver realmente diante do que ele ensinou, do que ele falou, dentro das possibilidades, que não tenha sido algo tipo que a igreja tenha distorcido, ou que algumas pessoas tenham escrito de outra forma, entendeu? Uhum. Colocado coisa pessoal, entendeu? Mas se for dentro da tradição mesmo, por isso que muita gente pega a Torá, né, para estudar. Tradições do aramaico, do grego, do aramaico, né? Já tem essas versões, né? A Bíblia de Jerusalém, por exemplo, um ótimo livro para se ler, que ele vai falar de um autor que é bem imparcial mesmo, entendeu? Certo. Pegar essas obras imparciais, ele vai falar, eles estão falando ali da saga do homem para a terra da promissão. Que terra da promissão é essa? Um novo estado corporal, uma nova espécie,
de homem, entendeu? Novo ser, entendeu? É um novo ser, uma nova terra, Novo ser. uma nova vida, né? Uma nova vida, entendeu? A Terra da Promissão é um outro universo, é um outro plano, entendeu? Onde nós estaremos unidos como um reino de Deus, né? Como no reino de Deus, de forma angélica, entendeu? Mais ou menos assim. Certo. E hoje, como que a gente pode dizer que existe no nosso meio seres espirituais? Existem anjos no nosso meio? Existem Existe. anjos malignos também no nosso meio? Não, a teoria, por exemplo, se a gente for pegar a teoria de Satanás, diabo, O inimigo, né? Em o geral. inimigo, né? Como é dito o inimigo, ele não existe, ele é uma figura simbólica, entendeu? É um mito. Ele vem de mito, como veio o mito de Adão e Eva, entendeu? É mitológico, entendeu? É uma forma de expressar qual é a... Às vezes esse inimigo foi uma má interpretação que a igreja usou, que os homens primitivos usaram, por isso que afastou, transformou tantas pessoas em incrédulas, entendeu? Porque você vai colocar a culpa da sua vida num ser um fenômeno de um inimigo, entendeu? Se alguma coisa ocorreu, por exemplo, você vai usar a razão, você vai purificar a sua razão, ou você vai colocar simplesmente, que o pneu do carro furou, é culpa do diabo, entendeu? Não tem lógica isso, entendeu? Já é uma lógica ultrapassada. Então a maldade é do próprio ser humano. A maldade é do próprio ser humano. A gente tá aqui, a gente encarnou, pode ser que em outra encarnação a gente feriu alguém, entendeu? Se a gente tem uma boa sintonia, talvez a gente tá se encontrando, tá se reencontrando, entendeu? De outros tempos, entendeu? Ou talvez nós trabalhamos juntos em outro tempo, na igreja mesmo, entendeu? É porque às vezes a gente até vê em alguns podcasts mesmo, assim, o pessoal relatando que já teve contato com seres de outras dimensões, né? Só que de partes malignas, né? Sim. É porque, por exemplo, a dimensão... Eu sei que não é a nossa área aqui. Sim, mas não é nossa área, mas a gente... Mas é curioso, né? O É assunto. curioso, sim, porque tem as zonas umbralinas, né? As zonas umbralinas, elas começam aqui na crosta, entendeu? Elas não estão lá no núcleo da Terra, como se fossem os infernos intermináveis, entendeu? Elas começam na crosta, por exemplo, começa na crosta e ali o ser desencarna, às vezes o ser usava um remédio, ele fica sem roupa, ele fica com a matéria mais sutil, talvez, e ele está em extremo sofrimento, porque acabou remédio, acabou comida, acabou tudo, e ele tem as necessidades dele, Certo. então ele começa a aprender que ele tem que fazer de qualquer forma, ele tem que botar para fora, entendeu? Na rua mesmo, na rua dos umbrais, né? Certo. E esse umbral pode ser aqui, essa avenida aqui, pode estar um monte de espírito aí fazendo necessidade, entendeu? Ele pode ocupar os apartamentos. Você já pensou nisso? É porque acontece muito O que pessoas vai falarem, acontecer né, com sobre nós? isso. Será que a gente vai assim direto pro reino dos anjos, assim, entendeu? Questão de lógica, né? Porque a gente não faz um salto evolutivo para ir pro reino de Deus. Só se a pessoa tem muito mérito em vida, entendeu? Se a pessoa tem muito mérito, se ela fala o galardão, né? Muito galardão. Se ela tem muito galardão, ela vai para uma zona de transição mais evoluída, né? Mas, por exemplo, essas zonas de transição são chamadas colônias espirituais, né? Da mesma forma que tem os umbrais,
que são os locais de sombras mais densas, né? Tem as zonas, tem as colônias espirituais, que já tem a inteligência dos milênios terrestres, né? Então, sob Jerusalém, na época do Cristo, já tinha colônias, entendeu? Diz que o próprio magnetismo do Cristo alavancou, mexeu com toda a estrutura dos umbrais, entendeu? Grandeza, Foi né? como se fosse uma grandeza muito grande, por exemplo. Você vê, tipo assim, a mesma coisa você pegar assim, um ser que para encarnar levou 4.000 anos para caber no corpo de um ser humano, entendeu? E quando ele saiu do corpo humano, assim, quando ele foi ascendendo para as esferas divinas, né? Que ele já era divino, né? Isso. Quando ele se ascendeu para as esferas divinas, o mundo meio que se viu diante de tanta luz e um imã tão grande para o Cristo, né? Que milhões de criaturas começaram a querer evoluir, construir locais, colônias espirituais para evoluir. Então houve uma evolução muito rápida. Tipo, que são 2.000 anos, né? É como se ele tivesse despertado, né? Despertou a galera, despertou todo mundo, entendeu? Não é mais um Buda só, entendeu? Agora são milhões, entendeu? Você entende? Tá entendendo? Então só o contato com Cristo, ele modifica, ele faz... Olha o que Paulo passou, né? E a gente está falando de alguém que tem um projeto para que nós nos transformemos em anjos. Entendeu? Por isso o evangelho. Você já parou para pensar nisso? Evangelho, construção, uma ponte para o reino angélico. Sensacional, né? Sensacional. É muita coisa. E E isso o já... assunto vai ligando. E vai ligando e vai montando quebra-cabeça, né? Você percebe? E de tudo, no final de tudo é o quê? Evolução. Evolução. Evolução, sempre. O ser humano ele não pode ficar parado, né? Ele não fica parado. Se ele se estagnar na ociosidade, se ele ficar no hospital parado, ele começa a dar carne podre nele. Atrofia, escaras, um monte de coisa, né? Faz um monte de coisa. É até uma água que você bota dentro de um balde, ela estraga. Você fica parado. Estraga. A água parada, ela vai estragando. O ser humano parado, ele... Você vê que tem até em provérbios, né? Vai ter com a formiga, né? O preguiçoso, fala de outras partes, até quando ficará deitado. Então, exatamente. Assim, o ser humano ele tem que estar sempre em evolução. Ele não pode estar ali parado naquilo. Por isso que o conhecimento liberta. Sim. Um estudo aprofundado desse, se a pessoa pegasse 1% desse estudo que você faz, ela já libertava de muita coisa. Sim. É um conhecimento infinito. E que eu vou explorar mais esse conhecimento, vai ser tudo pago por minha conta aqui, né? Mas eu vou liberar gratuito pra galera, entendeu? Eu não vou cobrar nada pra estar colocando nos meus YouTubes da vida. Eu não vou cobrar nada. Se eu ganhar alguma coisa... Hoje você divulga YouTube, Instagram? YouTube, Instagram. Eu tenho os livros. Facebook também? Facebook, porque... Tá tudo linkado, né? O Facebook com o Instagram. O que sai no Instagram sai lá no Face, né? Sai no Face. Certo. Aí eu coloco muita astrofísica lá, entendeu? Muita quântica, espiritismo, entendeu? Esse conhecimento complicado já tá disponível, né? Já tá disponível no Instagram. No Instagram, né? Se você juntar as mensagens, você tem os 8 livros lá. Nossa, tá vendo? Tudo disponível, bem explicadinho, já resumido. Bem explicadinho, porque ninguém lê, né? Mas, tipo assim, não tá bem explicado, não. Tipo assim, eu vou colocando, eu vou escrevendo, até que eu
umas 200, uns 200 textos e faça um livro, entendeu? Certo. Mas hoje, igual um podcast desse aqui, a pessoa assistindo, ela já vai adquirir um conhecimento fantástico. Fantástico, cara. Porque... E outra forma, tá acima do livro, tá melhor que o livro para aprender. Tá, Você não porque acha? é um assunto mais... já é como se você pegasse uma prova já com as respostas, Exatamente. né? É como se você pegasse uma prova já sabendo, não, essa é a resposta que é... E outra coisa, outra pergunta que você poderia ter me feito, por que Deus é incriado? E de onde que vem Deus? Então tá feita a pergunta. Explica pra gente. Por quê, né? Por quê? Isso aí é um conceito Isso aí eu que quero vem. saber, Isso é vamos um lá. conceito que vem lá desde lá do monoteísmo. Por que, tipo assim, de onde vem Deus? O que é Deus? Entendeu? Deus é, tipo assim, ele é criador. Hoje eles já falam em multiversos, né? Eles já falam em mais de um universo, entendeu? Mas ele é criador, ele cria a todo momento, entendeu? Isso aí eu já tiro do livro dos Espíritos, porque eu sinto que eu não tenho competência para responder a pergunta dessas. Eu acho que os Espíritos superiores é a mesma coisa que perguntar aos universitários, né? Vamos perguntar aos Espíritos superiores, Isso. né? E tá no livro dos Espíritos. Deus, ele jamais se tornou ocioso, entendeu? Se a gente for pensar ele em termos de entidade mesmo, entidade tipo como se fosse um ser espiritual, uma inteligência suprema, né? Qual o conceito dele? Causa primária de tudo, inteligência suprema, só na pergunta 1 do Livro dos Espíritos, né? Causa primária de tudo, inteligência suprema. Inteligência máxima, entendeu? Então nós somos o quê? Princípios inteligentes, evoluídos até chegar ao princípio humano, entendeu? Então, tipo assim, Jesus, ele ainda é criação de Deus, desse Deus, entendeu? E tem outra coisa, o universo não se confunde com Deus. Deus criou o universo, ele deixa suas leis naturais do universo, depois ele sai, entendeu? Mas ao mesmo tempo como ele... se ele deixasse, tá aqui, ó, tá feito. Tá feita a criação. Agora então, vocês... tipo assim, será que a gente tipo vai... assim, se vira agora. Não é bem se assim, vira. Não é, eu acredito que não seja bem assim. Tipo assim, os físicos, a física quântica, ela vai dizer que tudo é ao acaso, né? Mas não é. Mas não é. Porque Chico Xavier, ele traz outra perspectiva. Chico Xavier, ele traz a Emmanuel, André Luiz, ele traz a perspectiva de que como esse universo fosse um sistema nervoso de Deus, que como se houvesse um núcleo central, não no universo, mas que partisse de outras dimensões, chegando ao universo físico, entendeu? Por isso tá tudo regido por leis tão perfeitas, é porque a própria constituição dessas leis naturais, elas são perfeitas. Isso aí. Por exemplo, o fluido cósmico, ele é anterior à matéria. Ele é como se fosse entre o princípio inteligente e o princípio material, é como se ele fosse uma liga, entendeu? E essa liga é um elixir que vem direto de Deus. Nossa, perfeito. Perfeito, né? Perfeito. Então a gente pode pensar assim, de Deus vem o emanar, entendeu? O maná. Você entende? Então, tá tudo simbólico na Bíblia mesmo. Perfeito. Se você pegar o Livro dos Espíritos, pegar a Bíblia, o Antigo Testamento, e pegar o Evangelho, você vê que são 3 revelações
que uma explica as outras, entendeu? Vai se encaixando, né? Vai se encaixando, mas não só elas também. Tem outros também. Tem as denominações evangélicas, entendeu? Aham. Que algumas criticam, mas chegam no mesmo conceito, entendeu? Ou chegam em conceitos similares, entendeu? Mas de certa forma elas agregam as pessoas, entendeu? Então elas desempenham um papel educativo, entendeu? Hoje existem milhares de denominações, né, em todo o mundo, né? E o espiritismo é muito pouco conhecido, né? Ele é, tipo assim, esse conhecimento, tem poucas pessoas que conseguem acompanhar, né? acompanhar um conhecimento desse, entendeu? E Ou se vê o meu podcast, talvez fique encantado, assim, não sei como é que é. não, entendeu? vai impactar muita gente, com certeza. Com Sim. certeza, todos esses episódios vão impactar positivamente, né? Positivamente. Porque às vezes a pessoa tem uma visão espiritismo já ligada ao mal, né? E Sim. não é. Mas isso aí é uma questão política, sabe, cara? É cultural, né? Cultural. É uma questão cultural, porque Kardec, eu vi a parte que Kardec escreveu isso aí. Ia ser muito perseguido, entendeu? Ele já foi avisado no plano espiritual, entendeu? Entendi. Kardec, ele ia ser muito perseguido. Ele era intimado pelos espíritos. Você acha que fizeram o que com Buda, com Jesus? Todos eles foram Intimados. perseguidos, né? Foram perseguidos. Jesus, ele mal encarnou, ele já teve que sair com a família dele lá pro Egito. Nasceu e já estava sendo perseguido. Já estava sendo perseguido por reis. Só a visão, só o cara imaginar que ia nascer um príncipe de celeste, já queria matar o cara, entendeu? Porque vai ter que roubar meu reino, entendeu? Eles se confundiram. Tanto é que ele falava assim, meu reino não é desse mundo, entendeu? A minha realeza não é desse mundo. E eles achavam, não entendiam. Eles não entendiam, eles achavam que ele era rei, ele era um príncipe de algum rei, entendeu? Vai vir destruir todos os príncipes. Exatamente, entendeu? É isso mesmo. Mas aí você viu como é que foi evoluindo, né? E de certa forma a igreja tentou manter esse poder até a ciência se emancipar e se libertar do tacão da igreja, entendeu? E você vê como é que, tipo assim, nós tivemos um papa muito bom, né? 2 papas muito bons, foi João Paulo, teve o Papa Bento XVI, todos eles são bons, né? Agora o último foi o Francisco, né? Foi o último Francisco, né? Todos eles são cultos, né? São muito bons, né? Mas será que todos os católicos são bons, né? Será que a humanidade toda é boa também? Será que todos os espíritos são bons, né? Tem essas perguntas. Essas perguntas. E essas perguntas já vão ficar no próximo capítulo do nosso podcast. Exatamente. Hein? O 4º capítulo vai vir cheio de novidades aí. E quem está nos assistindo acompanha porque rico. É rico. O conhecimento é rico, né? É. E o pessoal, para te acompanhar, você passa nessa câmera aqui ao lado aqui as redes sociais que pode estar te acompanhando. Passo. Instagram, terapia, educação, terapia, saúde. E depois a gente vai deixar aqui abaixo na tela também o número de WhatsApp, né? Que pode estar entrando em contato com você também, né? Sim. Então vai estar o WhatsApp aqui embaixo na tela também. E o Instagram a gente vai deixar aqui registrado também, para quem quiser falar com o Stanislau Júnior. E é você mesmo, né, que responde as pessoas? Eu mesmo que respondo as pessoas. Por enquanto, também né? tem um... Daqui a pouco vai ter que ter uma equipe de talvez, né? Quem sabe, certeza. Né? Mas eu ainda gosto da simplicidade ainda, né? Mas tem os 7 livros, eles estão lá na Hotmart e se você quiser adquirir os e-books digitais, eles estão na Hotmart. É só procurar Stanislau Júnior, né? Que vocês vão achar na Hotmart. E na Amazon vocês digitam Conhecimento Descomplicado. Perfeito. Igual tá aqui, Conhecimento Descomplicado.
lá na Amazon que vocês adquirem o livro físico, entendeu? Isso me ajuda nos meus trabalhos voluntários, que já tem um tempo superior a 10 anos e muito, entendeu? Já tem uns 15, 14 anos que eu faço isso. Ajudo um morador de rua, dou dignidade a pessoas, ajudei já a dezenas de pessoas a não se suicidarem, entendeu? Eu acho que divulgar um conhecimento desse, acho que impacta nesse sentido também, da pessoa se agarrar a um conhecimento e às vezes impedir que ela faça uma bobeira na vida, né? É verdade. Sabendo que ela pode crescer pelo conhecimento, ela pode evoluir, entendeu? E não estou querendo dizer que meu conhecimento é salvador, então eu não mexo com essa questão de salvação, esse tipo de coisa, entendeu? Só dizendo que o impacto, as técnicas que eu aprendi com as várias terapias que eu fiz, que eu fui me aperfeiçoando, elas me deram conhecimento, muito conhecimento sobre mim mesmo, entendeu? E como nós somos assim, nós temos algo em comum, então eu acabo conhecendo as outras pessoas a fundo, entendeu? E eu vou conhecendo e a gente entra na sintonia, né? Como foi a nossa sintonia aqui, né? Isso, impacta positivamente. Impacta positivamente, né? É isso mesmo, impacta positivamente. E às vezes impede a pessoa de fazer alguma besteira, como é o caso meu, eu atendo voluntariamente, já atendi mais de centenas de pessoas, entendeu? Que bom, né? Que bom impactar positivamente, isso é muito importante. E principalmente... Uma sociedade que necessita, né? Que necessita, entendeu? E principalmente, eu acho que dezenas de pessoas deixaram de cometer uma besteira na vida, entendeu? Que era o suicídio, entendeu? É, isso aí. E essas pessoas que saem desse momento de suicídio para viver, né? E elas vão impactar em outros positivamente futuramente. Vão impactar em outros. No futuro elas vão impactar em outras pessoas, com certeza. E mesmo que elas não me agradeçam, assim, de momento, né? Que acabam sumindo da nossa vida, da minha vida, assim, mas fica um impacto para elas também. É verdade. E no próximo episódio a gente vai continuar todo esse assunto aqui. E muito obrigado mais uma vez por essa aula de conhecimento descomplicado pra gente. Aguardo vocês no próximo episódio. Stanislau Júnior vai estar aqui com a gente mais uma vez. Beleza. Um abraço a todos. Obrigado. Beleza. Valeu.